Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre Jesus, o Salvador dos humildes. E o texto que nós estaremos estudando hoje se encontra lá em Mateus 11, do 25 ao 27. Acompanhe aí, ok? Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O que é que nós podemos aprender? Primeiro, estamos quase finalizando o capítulo 11 de Mateus. No próximo vídeo da semana que vem, a gente vai estar finalizando esse capítulo. Mas antes da gente ter um entendimento sobre esses três versículos que eu acabei de ler para vocês e recitar, vamos saber o que diz lá desde o versículo 1 até agora. Lá no versículo 1, ele falava sobre a questão, né, do capítulo 10, que Jesus ele chamou os seus 12 discípulos, falou e os enviou para ir em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, incentivou, estimulou, falou das dificuldades, falou das recompensas sobre esse envio. E logo após, quando ele inicia o capítulo 1, ele fala que, tendo dado todas as instruções aos 12 discípulos, eles partem para ensinar e pregar nas cidades. E tendo ele anunciado o reino dos céus e os seus discípulos fazendo a mesma coisa, João Batista, que estava na prisão, ficou achando, né? Ouviu, né, sobre tudo aquilo que Jesus estava fazendo e mandou os seus discípulos para procurar saber se era esse a quem eles estavam esperando ou eles teriam que esperar por outro. E os discípulos de João Batista chegam até Jesus e Jesus fala, né? É, diga a João aquilo que vocês estão ouvindo e vendo. E depois eles são enviados de volta para João para poder relatar tudo aquilo que eles viram. Cegos enxergando, coxos andando, leprosos sendo purificados, sendo expelidos demônios, os pobres sendo pregado o evangelho, né, do reino. E depois disso, que os discípulos de João saem dali, Jesus começa a dar testemunho sobre João Batista para aquela multidão que estava ali com ele. Depois que ele fala sobre João Batista, Jesus ele traz aquele alerta sobre aquelas três cidades impenitentes, né, que elas não demonstraram arrependimento, onde foi tido, como é que se fala, Jesus? Ah, lembrei. Onde foi pregado muito o evangelho, foi feito muitos milagres, realizado muitos milagres, que foi Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E foi falado sobre três cidades pagãs, Sodoma, Tiro e Sidom. Que Jesus falou, né, que no dia do juízo haverá menos rigor para essas cidades pagãs do que para essas outras que houve o milagre, houve prodígios e maravilhas naqueles locais. E chega ao nosso texto de hoje, que Jesus fala, né? Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos. Quem é que Jesus está chamando de sábios e instruídos? Aqueles que eram os conhecedores da lei, os fariseus, os saduceus. Deus ocultou essas coisas para eles, porque eles se achavam sábios, entendedores de tudo. E ele fala, e revelaste aos pequeninos. Quem eram os pequeninos aqui? Eram as pessoas que seguiam a Cristo, que eles tinham como não entendedores das coisas. Então, Jesus ele exclama, dando graças ao Pai, falando isso, que ele dá graças ao Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultou as coisas para aqueles sábios instruídos e revelou aos pequeninos. E nós estamos nessa posição dos pequeninos,
graças ao Senhor, nós tivemos essa revelação da palavra do Senhor. E ele diz: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, ou seja, foi da vontade do Senhor que ocorresse dessa maneira. E ele diz que tudo foi entregue por meu Pai. Tudo aquilo que aconteceu foi entregue ao Pai para Jesus. E ele diz que ninguém conhece o Filho se não for o Pai. E ninguém conhece o Pai se não for o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então não é para qualquer pessoa que o Filho vai revelar o Pai. Então, que nós possamos entender que nós somos privilegiados de conhecer o Senhor e que somos muito privilegiados também de o Filho querer revelar o Pai para nós. Foi um trecho pequeno, mas muito significativo de entendermos as Escrituras, ouvirmos a palavra, praticarmos e viemos ensinar a outros também a aprender da palavra, a entender, a discernir, a colocar em prática aquilo que a gente aprende na palavra do Senhor. E Jesus, ele é o Salvador dos humildes. Então, assim como o nosso Senhor, ele é humilde, ele é manso, que nós devemos ser como ele. E quando nós temos o título de cristãos, que significa pequenos cristos, então nós devemos agir como ele agia, falar como ele falava, nos comportar como ele se comportava. Ele veio para ser exemplo, para viver as mesmas dores que nós vivemos, sofrer as mesmas tentações que nós sofremos, mas em momento nenhum ele pecou. E que nós possamos aprender com Jesus a cada dia, que vamos deixar, nós vamos diminuir e para que ele cresça dentro de nós, que possamos ter a consciência de quem ele é na nossa vida, que ele restaura identidades, que ele é bom, que a misericórdia dele se renova a cada dia nas nossas vidas. E é muito gratificante poder aprender da palavra. Olha o privilégio que nós temos hoje, com a internet da forma como está, de podermos aprender da palavra. Quando a gente não entende por uma linguagem, a gente pega uma outra versão da Bíblia e entende aquela palavra, às vezes, que é difícil de compreender pela formato da escrita, ou por não ser um linguajar da nossa época, mas a gente vê uma outra versão e a palavra ela vai sendo revelada e nós vamos compreendendo. E ninguém melhor do que o Espírito Santo também para nos auxiliar a entendermos a palavra e a colocarmos ela em prática. É Ele que nos alerta quando o pecado está iminente. E Ele que nos avisa, não vá por aí. Não é esse o caminho que você deve tomar. Você não vai fazer mais isso. Então, que nós estejamos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, nos alertando dos perigos ao nosso redor. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele, comente o que você achou interessante sobre essa mensagem ou algo que você queira compartilhar sobre o que você entendeu dela. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho. E se você é novo aqui, está vendo esse botão vermelho, clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.